Agora você está ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem for entrando aí, vamos esperar alguém entrar, as pessoas entrarem. E vamos que vamos, né? Boa noite, Pati Bolos decorados. Boa noite. Vamos falar aqui agora com o grande Adalberto, discutir oportunidades tributárias nesse atual cenário. Boa noite, Moura Contabilidade. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Elisângela Lacerda. Já iremos ter um bate-papo aqui, eu, com o grande Adalberto, falando um pouquinho sobre oportunidades tributárias para micro e pequenas empresas nesse período. Ok? Boa noite, Rayane. Guardar aqui mais 2 minutinhos para o Adalberto entrar e a gente começar a nossa live. Ok? Boa noite, Jorge, Clef também. O tema hoje é oportunidades tributárias para micro e pequenas empresas. Então a gente vai discutir várias oportunidades tributárias, ok? Junto com o Adalberto, sobre tanto a importância do planejamento tributário, a questão financeira, o atual cenário, como também a questão de planejamentos específicos na área tributária para micro e pequenas empresas. Vamos esperar nosso amigo Adalberto. Boa noite, Rayane. Boa noite. Opa! O grande Adalberto entrou. Ó, o Gustavo aí também. Gustavo, gente boa. Coordenando a equipe lá na Objetivo, contabilidade na área do setor pessoal. Vamos aqui receber o grande amigo Adalberto. Vamos lá. Aguardando. Tá quente. Grande Adalberto, boa noite, meu nobre, beleza? Legal, amigo Jefferson, tudo bem? Aí tá quente, porque aqui eu já tô suando, ó. Sobral tá pegando fogo, meu amigo. Deixa eu dar um grau aqui nessa. Pronto, para ver se eu fico aí mais fashion, né? Mais bonito, né? Não faz milagre, não. É só para dar uma Dá organizada, né? limpeza Dar uma na limpeza. lente, né? Exatamente. Tudo bem com você, né? Espero que Graças a Deus. Pois vamos aqui você no esteja Super. com saúde e com garra aí para continuar, assim como nós estamos aqui também, né? Matando leão por dia. Pronto. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. A gente está fazendo aqui parte de um projeto da Ceará Certificação. A Ceará Certificação, hoje eu tenho um ponto aqui em Sobral, graças ao meu nosso amigo Orlando. É uma empresa que me deu muito apoio, entendeu? E graças a Deus, nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo fazer nossos certificados via online. O cara só com o celular lá na casa dele, o empresário, Adalberto, já faz o certificado, não precisa sair de canto nenhum. Tomara que isso prolongue depois da pandemia, porque um problema grande que eu tinha era fazer os empresários ir na certificadora ou então esperar aquele agendamento, entendeu? Mas vamos aqui. Meu nome é Jefferson Lopes, sou contador, sou sócio de uma empresa aqui em Sobral, que é o Objetivo Contabilidade, e também tem uma empresa lá em Tianguá, que é a Exatos Contabilidade de Tianguá. E estou aqui com o meu grande amigo Adalberto, somos colegas, diretores da Acontesta, e queria que ele se apresentasse aí para quem não conhece. Beleza, né? Eu acho que algumas pessoas até já devem ter me visto em algum desses bate-papos através do Conselho Regional de Contabilidade. No meu perfil, pela própria Acontece, né? Eu também sou contador, atuei na área da educação também, sou professor de alguns cursos livres de pós-graduação e também tenho empresa de contabilidade, né? Inclusive, eu estou até aqui das minhas salas nesse horário, certo? Porque as demandas do dia foram muito intensas, eu não consegui, né, chegar a esse patamar de tranquilidade do meu amigo Jefferson, que já está aí em sua casa de veraneio, né, ou é no sítio, só curtindo o frio da serra, né? Mas é isso, eu chego lá, viu, Jefferson? Vai dar tudo certo. Não, vai dar certo. Adalberto pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Que negócio complicado, né? Isso, esse corona, essa doença que começou aí no final de dezembro ano passado e se espalhou aí pelo mundo em janeiro e chegou aqui, pegou pesado aqui no Brasil e todo mundo tá sofrendo. O contador tá sofrendo, o empresário tá sofrendo. Não acho que não tem ninguém que esteja assim, opa. Aí eu vislumbrando assim, acho que nunca ninguém da nossa geração passou por uma crise dessa. É uma crise tanto de saúde pública como uma crise financeira e vai ter várias ressacas. E a gente precisa muito estar alinhado com o empresário nesse momento.
tá É, bem alinhadinho, que era um alinhamento que não existia antes. Não sei se é a forma de você pensar, mas qual o contexto geral que tu vê toda essa... onde nós estamos hoje? acho que a turma que está nos assistindo aí, né, inclusive até o doutor Orlando chegou aí agora, mas a situação, agradeço, aproveito, né, que ele está aí visualizando para agradecer o convite e tal, sempre é uma honra atender as solicitações do Orlando e a equipe, certas solicitações aí, principalmente para dividir um momento aí com uma potência como você. E nesse contexto, dentro dessa perspectiva aí de crise, pandemia, essa parada toda, o que nós conseguimos visualizar é que algumas pessoas já percebendo a movimentação que ocorria lá do lado oriental aí do planeta já começou a estabelecer aqui uma espécie de comitê de crise, né? Algumas empresas, inclusive, instituíram isso, formalizaram isso, chamaram aí alguns líderes e desenvolveram essa estratégia. Uma das empresas que mais destacaram nisso foi a que controla a Arezzo, a Chus, né? Que ela, apesar de não estar com a loja física aberta, ela tem conseguido um crescimento em comparação com outros períodos, equivalente a 20%. Eu não sei se isso aí tem continuado, né? Até porque essa área, a área da vestimenta, de calçado e tal, tudo mais, isso aí tende a se movimentar quando você faz uso. Então, considerando que a utilização desses itens, né, pela obrigatoriedade, entre aspas, a pessoa ela está em casa, isso aí meio que diminuiu, mas eles têm conseguido fazer um grande movimento, liquidar estoque e tal, tudo mais. E em se tratando dessa aproximação, Jefferson, com o empresário, né, aqueles que não conseguiam estabelecer essa aproximação, hoje, por obrigatoriedade, por parte da própria empresa de contabilidade ou por parte da própria classe empresária, essa aproximação, ela efetivamente ela tende a acontecer. Né? Por quê? Porque dentro dessa estrutura de plano de contingência, de preservação de caixa e de tudo isso que nós estamos vivenciando a título de movimentação legislativa, entra lei, entra norma, sai norma, alterações aí de todos os contextos. Se você não tiver bem próximo, certo? E quem te assessora contabilmente ou juridicamente, você está fadado aí a ter uma série de problemas, inclusive um problema existencial da própria empresa. Você está aí com um risco seríssimo de não continuar, né? Então, essa é a perspectiva e também causou para a gente o próprio vírus, né? A própria crise, até para fechar essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, que eu tenho percebido é que um dos lados ou dos pontos positivos desse lance da crise, da própria questão sanitária como um todo, né, que impactou diretamente, está impactando diretamente aí o meio empresarial, um dos pontos positivos foi a moral atribuída ao profissional da contabilidade nesse momento, dada a todo o nosso jogo de cintura, certo? Dentro desse lance de alterações que surgiram, dentro da visualização aí das oportunidades, tudo que permeia essa assistência ao empresário, aos negócios, a atividade comercial como um todo, certo? É o que eu tenho visto aí de um dos pontos positivos, né? Fora os outros, o lance aí do trabalho remoto, entendeu? Da gente ter sido forçado a quebrar paradigmas, a se adaptar de maneira mais rápida, antecipar algumas tendências, então, é o que eu tenho visto. Eles é um dos pontos positivos. Eu percebo também que a gente começou a ser mais valorizado, entendeu? Eu não sei se é uma demanda exclusiva do período, que o profissional tem que se aproveitar dessa demanda e dizer, tá vendo a minha importância? Se a gente tivesse bate-papo mais pertinho, mais orelha com orelha, talvez isso não teria acontecido. Como grandes problemas hoje, principalmente para as micro e pequenas empresas, que não conseguem se capitalizar rápido, entendeu? Diferentemente de uma grande empresa que bota um equity aí, consegue dinheiro de fora, consegue investidor. Uma pequena empresa, até por não ter uma gestão baseada nesse tipo de captação, não consegue chegar. Aí vem essas coisas soltas dos bancos, né, dos bancos públicos, mas que efetivamente não injetam tanto. Às vezes eu digo assim, olha, um pouquinho tanto de marketing televisivo, questão, vai liberar tantas empresas, bilhões,
mas não chega na final na ponta. E aí ela começa uma percepção de entender que faltou o contador para planejar seu fluxo de caixa. Que o contador era importante nesse momento de ter planejado, de ter se estruturado o seu caixa, o seu fluxo lá de maneira positiva, que a gente não vê hoje, né? Então, a gente tem essa grande oportunidade agora não de se revelar, mas mostrar ao mundo a nossa verdadeira importância. Tem há muito tempo, né? Inclusive o Edson tem comentado aí, agora há pouco, é muito pertinente o comentário dele, vinculado a essa situação que a gente tem vivido, já entrando no lance das oportunidades tributárias também, né? Que a própria classe empresária, o empresário, ele foi obrigado, entendeu, a perceber de uma maneira diferente o próprio contexto de prestação de serviço contábil. Porque o que acontecia um certo tempo atrás, né? A turma estava utilizando como produto dentro de uma prateleira aí de possibilidade de marketing o termo contabilidade consultiva de forma assim, deliberada, né? Como se fosse uma nova contabilidade, entendeu? Enquanto eu não vou dizer que combate esse termo, porque ele, para fim de marketing, para fim de mídia, é excelente, né? Mas a contabilidade por si só, dentro do seu contexto aí, existencial, ela já é construtiva, né? O que é a contabilidade? Olha, é a ciência social aplicada, cujo objetivo é acompanhar o patrimônio, sua modificação e tal, para fazer com que o gestor, o tomador de decisão, ele tenha subsídio para fazer aquilo de maneira adequada. Então, se eu consigo fornecer essa informação, eu estou sendo consultivo, ou seja, eu estou sendo consultado por alguém, né? E se esse alguém que me consulta é o cara que executa a tomada de decisão, o empresário, é o controle, é o gestor, em forma macro aí, então eu estou sendo consultivo, né? O que é que está acontecendo nesse momento? A gente está realmente fazendo da contabilidade, independente de ser via escrita contábil, independente de ser através de demonstração gerencial, independente de ser apenas observando a questão tributária, a gente tem conseguido utilizar o elemento contábil aplicado até a parte de relacionamento trabalhista como sendo o subsídio para que o cara ele tome a decisão, né? Como é o que de fato todo mundo tem feito, entendeu? Ou seja, você deve ter feito a suspensão de contratos aí. O que é que o cara fez para suspender o contrato? Ele foi avaliar qual o impacto do salário do cara nas contas dele, como é que ia ficar no caixa, como é que ficaria então essa situação de suspensão, essas possibilidades. E nesse sentido a gente já entra aí nas oportunidades como um todo. Certo, meu amigo Jefferson? É aproveitar aqui, né, para saudar essa turma bacana que está com a gente aqui. Tá certo? A minha amiga Érica Brasil, olha, Camila, a Rosângela, olha só, gente bacana, meu amigo Edson, que acabou de participar com a gente aqui, o Davi, de Sobral, ou melhor, né, de Sobral não, esse aqui é do Caribe para o mundo, viu? Deve ter também uma turma bacana de Sobral aí, ó. A Raíssa, meu amigo Diego Albuquerque, a Carol Macedo, aí, diretora da Acontece, realmente uma audiência de primeira. Autoridade da Acontece. Autoridade, né? O pessoal aqui também, olha, diretamente, meu amigo Túlio Lorde, né? Cantor, compositor, artista de Teresina para o mundo, estamos juntos. E é isso, né? Inclusive, o pessoal da área musical tem sentido um impacto muito intenso, né? Dessa situação que nós estamos vivendo hoje. A turma aí tem buscado se virar dentro dos seus próprios recursos. Para quem é médio, que tem um porte médio para grande, está conseguindo fazer alguma coisa aí via live, conseguindo captar alguns recursos decorrente de patrocínio, né? Tem até a tratativa tributária envolvendo esses patrocínios, inclusive, né, Jefferson? E aqueles que não têm essa mesma condição, o pessoal está num aperto aí, né? Que já deveriam ou já devem estar se movimentando para ver um plano B. É certo que esse plano B vai se tornar o plano A depois que tudo isso passar. Beleza, Jefferson? Então, como disse, né, algumas vezes agora nesse nosso bate-papo, existem possibilidades do pequeno empresário, até a empresa de médio para grande porte, ela precisar de alguns elementos aí para se beneficiar a nível tributário, considerando o estado de hoje, a situação de calamidade, a escassez de caixa e tudo isso que está vinculado a esse cenário, certo? E a gente pode até dividir, né, essa situação de oportunidades em 3 categorias,
certo? Eu consegui listar aqui 3 categorias de oportunidades que estão aí, algumas mais disponíveis do que a outra, mas existem no mínimo essas 3 categorias em que o empreendedor ele pode então fazer uso, né? Nós temos um primeiro momento aquela situação em que a oportunidade ela já foi lançada e disponibilizada por parte aí do próprio Estado, né? Através de instruções normativas, medidas provisórias, portarias, onde a gente pode citar, né? No âmbito trabalhista e dos encargos decorrentes aí da relação de emprego e da relação de trabalho aqui que vem com a MP 927, a 936, certo? Onde você consegue aí mobilizar o recurso de folha, tá certo? Ou na situação aí das reduções, das suspensões e tudo mais. A gente viu também, né, em se tratando dos tributos indiretos, tá certo? Dentro dessa mesma linha, a portaria 139, né, onde nós falamos aí de PIS, de COFINS, né, a prorrogação do recolhimento desses 2 tributos, onde nós vimos também aí a portaria 150, que fala dos tributos incidentes sobre a folha de pagamento para aqueles contribuintes que efetuam esse tipo de desembolso, né, a turma do lucro presumido, do lucro real, né, o INSS sobre folha, a contribuição patronal aí, previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, a contribuição substitutiva, ela recebe uma tratativa diferente também, podendo ser prorrogada. E para o pessoal do Simples, o que mais se movimenta, o que mais nós identificamos é a própria resolução número 154, né? Inclusive, hoje, eu até conversando com o próprio doutor Orlando, nós discutimos uma questão envolvendo uma outra portaria, na verdade, uma outra resolução, perdão, que é de número 97 de 2012, onde essa resolução 97 de 2012 não foi revogada, certo? E ela traz em seu bojo a afirmação de que os tributos de empresas, né, que estejam sediadas em estados e municípios com decreto de estado de calamidade, eles podem ser prorrogados ou devem ser prorrogados para 180 dias, acima, né, aquém daquela competência, para o período que envolver esse estado de calamidade, né, a partir dessa data em que o estado de calamidade for decretado. Entendeu? E essa resolução ela não foi revogada. Entendeu? Até comentando com o próprio Orlando, funcionou como uma espécie de colar-colou, assim como tem acontecido com a portaria número 12 aí do governo federal, né? Onde na verdade, a instrução normativa número 12 de 2012, que fala sobre a suspensão do pagamento dos tributos diretos, né? Que nesse caso é o imposto de renda e a contribuição social, em função também do estado de calamidade pública, né? Então, nós temos aqui esse primeiro cenário, tá certo? Dessas legislações que foram disponibilizadas pelo fisco, que elas, por si só, já fazem essa modificação aí, possibilitando ao empreendedor, possibilitando à empresa, se apropriar de algumas dessas medidas e fazer a gestão do seu caixa, a gestão aí dos seus tributos, de acordo com essas previsões, né? Onde tem aí as portarias, as próprias medidas provisórias, alguns decretos, certo? E algumas resoluções aí do próprio comitê gestor, em especial a 154. Beleza aí, Jefferson? Beleza, eu tô aqui admirado aqui. Decora muito rápido, viu, Adalberto? Os números aí. É porque tanto que a gente tem visto, né? Eu não sei nem se é um lance de tanto ver repetidamente, né? É igual alguns termos aí do próprio regulamento aqui do ICMS do Ceará e outros a nível jurídico, e tanto a gente olhar, a gente acaba decorando, aprendendo onde é que está, né? Também tem algumas técnicas da gente conseguir visualizar isso aí melhor, ajuda, pela quantidade de coisa que a gente precisa absorver diariamente. Mas, em resumo, Adalberto, do que tu falou agora, é tão importante quanto aproveitar essas coisas, ser reativo, porque eu considero que o contador antes da pandemia era um contador mais reativo, e agora ele vai precisar ser um contador um pouco mais proativo, entendeu? E reagir a essas demandas que está acontecendo, como a própria MP de suspensão, MP de redução. Eu estou vendo muita gente se questionar quanto ao não recebimento de funcionário, o pessoal está começando a perturbar, entendeu? Está tendo aquele pequeno caos no setor pessoal, que é um caos até previsto. Eu pensei que ia ser maior pela quantidade de informações e quantidade de funcionários suspensos ou reduzidos.
Eu pensei que o sistema também ser bem novo, eu pensei que esse caos ia ser um pouco maior. E não, eu estou vendo aí no caos reduzido, mas o contador não está sabendo ainda se adaptar a essa nova realidade. Que embora as pessoas, no geral, a gente conversa muito nos grupos, se perceba que vai acabar logo, vamos voltar ao normal, mas não, é uma nova realidade. Para a empresa de contabilidade perceber essa nova realidade, onde você não vai poder estar no seu trabalho, mas é muito mais importante e mais automático o seu funcionário trabalhar home office ou ter essa redução. Porque um exemplo, quem já tinha essa adaptação lá na nossa empresa, nós tínhamos 30%, 40% já home office. Então foi difícil, claro, colocar todo mundo no home office, mas foi bem mais fácil para quem não tinha expertise. Gostava do funcionário lá naquele horário, tratando daquelas tratativas, o funcionário que fazia o quê? Você pegava a orientação, saiu uma portaria nova, um decreto, uma lei, o dono do escritório, o gestor contábil, aprendia e ia passar para ele. Hoje não dá para acontecer mais isso. Somente você tem 4, 5 funcionários em áreas diferentes. Cada funcionário, cada colaborador nasceu, tem que ser proativo e opa, a MP está falando disso aqui, a forma como se aplica essa, porque o que acontece? O contador como gestor, nós, na gestão da empresa, temos que estar muito mais atentos, propriamente dito, à saúde financeira, ok? Do cliente, do que propriamente às normas. Claro que as normas são importantes para a aplicabilidade. Ixi, trocou? Foi aqui? Tem que desvirar a câmera aí, porque às vezes quando você toca na tela, mesmo sendo em cima onde tem o lance aí de virar, né? Acaba virando mesmo. Aconteceu isso bem umas 3 vezes comigo já. Ainda bem que não tem ninguém. Tá todo mundo ajeitadinho ali, né? Ainda bem, né? Mas deu tudo certo. Não dá um aí. Mas aproveitando, Jefferson, com um certo parênteses, eu tenho críticas assim, tanto quanto pesadas a instrumentalização dessas situações trabalhistas, porque existe, né, um projeto que está em execução paralela aí, que é o próprio E-Social. O E-Social ele foi desenvolvido aí e chegou a um patamar de se tornar uma espécie de elefante branco por vincular uma série de outras normativas, que essas outras normas elas não acompanharam o processo de desenvolvimento e de evolução do próprio social, tanto que muita gente critica para se acabar e tal. Eu digo que se acabar não vai, mas aconteceu o que todo mundo tecnicamente previa que fosse acontecer, que era a simplificação. Né? Não é minha parte, a área trabalhista também não me atrevo a citar alguns elementos envolvendo a própria relação do trabalho materializado no setor pessoal, mas eu posso comentar aqui, ó, se você for nesse lance de empregador web, é um sistema arcaico, certo? Se você for observar, por exemplo, a CFIP, o programa da GFIP, isso é da década de 80 para 90, entendeu? Então são coisas que ficaram pelo meio do caminho, na esperança de uma modernização que não aconteceu, e agora, em uma situação como essa, em um momento como esse, que é necessário otimizar todas as situações, otimizar o processamento dessas situações, aí nós tivemos aí esse lance muito capenga, né? Um negócio retalhado, mas esperamos que tudo se solucione, né? Aí eu falei agora há pouco, certo? Dessa primeira estrutura, dessas normas que foram disponibilizadas e que o próprio empreendedor, o gestor, ele visualizou essa possibilidade e fez uso ou não. Porque, olha, o Simples Nacional foi prorrogado, beleza. Tá aí, tá saindo o DAS para vencer no dia 30 de julho. Tudo bem, né? Está saindo para vencer em julho, mas eu não quero fazer uso dessa prorrogação. O que é que eu vou fazer? Olha, é simples, você paga antes. Saiu a prorrogação, por exemplo, da escrituração contábil digital, né? A ECD. Ah, mas eu achei ruim, porque eu já havia me programado. Meu amigo, a data limite de envio é que foi prorrogada. Isso não quer dizer que você precisa acompanhar essa prorrogação. Algumas pessoas não processaram ainda esse elemento, né? É igual um boleto bancário. Chega para você para vencer dia 20. Se você tem recurso, condição, fluxo, fôlego para pagar antes, você faz antes. Isso vai depender de um conjunto de características. Então, no segundo momento, o que é que nós temos? Umas oportunidades que necessitam de um pedido formal para o fisco, para que ele possa, então, conceder. Aí nós temos essas oportunidades no âmbito do município, do Estado e da União, certo? O que seriam essas oportunidades? No primeiro momento, né, para quem trabalha com o comércio exterior, existem alguns regimes aduaneiros
que foram flexibilizados aí com um conjunto de medidas provisórias e decretos do governo federal. Se abriu o Diário Oficial da União do dia 5 para cá, você vê aí um monte de medida envolvendo até a suspensão de tributos dentro do regime de drawback, né? Eu até fiz lá no meu Instagram uma postagem sobre isso, certo? Um conteúdo sobre essa questão do drawback. Isso existindo esse pedido no âmbito da União, o Estado também fez algumas manifestações aí, tá certo? E nós temos alguns outros pedidos que também precisam ser submetidos a uma solicitação formal, né? Através de um procedimento administrativo. Além desse do aduaneiro, nós temos outros regimes especiais do próprio Estado, né? Onde não é uma situação que se enquadra apenas no regime de calamidade pública, certo? Não se enquadra apenas nessa situação aqui de turbulência, mas é uma possibilidade que já deveria ter sido vista para os seus clientes, né? Principalmente os atacadistas, industriais, os centros de distribuição que talvez você tenha, ou que se proponham a estar nesse patamar, o cara que hoje é varejista, mas ele visualizou aí dentro desse processo de turbulência que nós estamos vivendo hoje, uma pivotagem do negócio, ou seja, o cara ele está propenso a fazer uma modificação. A estratégia dele, né? Ele mudou a estratégia porque está vendo que tem uma onda se formando que ele quer surfar e vai precisar fazer essa remodelagem. Então, existem essas possibilidades que dentro de um pedido administrativo formal, o Estado pode lhe conceder. Para as micro e pequenas empresas, alguns desses regimes, que é o que nós conhecemos, como, por exemplo, credenciamento, isso já foi concedido de forma automática, né? O que é esse credenciamento? Olha, você ficar aí com um voto de credibilidade por parte do fisco para que alguns dos seus tributos sejam pagos aí em momento posterior, né? Em especial, aqueles tributos que você recolhe na forma de antecipações do ICMS, daquilo que você compra de fora do Estado, chega aqui, não tem lá, a operacionalização do posto fiscal está diferente e tal, né? Você não vai deixar de pagar, mas você paga depois. Aí vem o outro alerta, certo? Já dentro desse segundo cenário, e até do primeiro também, né? Não teve nada tecnicamente desonerado, certo? Ou seja, você não vai deixar de pagar o Simples, você não vai deixar de pagar o PIS e a COFINS, exceto se os tributos, ou melhor, se os produtos eles estiverem enquadrados em algumas das situações de desoneração, como, por exemplo, os produtos hospitalares, que sempre foram, mas agora foi reforçado essa alíquota zero para eles, né, que nem tem repercussão no Simples. Os produtos aí a nível de fármaco, alguns itens específicos para a produção de alguns medicamentos também receberam esse benefício fiscal, mas, em regra, nós temos aí esse cenário que você vai precisar pedir. Tá? Então, nada foi... O fisco ele não está abrindo mão de receber, ele só está dizendo que você tem um prazo a mais para efetuar esse pagamento. Beleza? Então, esse é o segundo cenário. Certo? E partindo para o terceiro, até para otimizar aqui e tentar perceber alguma interação da turma aí que nos acompanha, existe um terceiro cenário que aí já são movimentações que exigem um pleito judicial. Certo? Existem situações em que o fisco ele comete arbitrariedades, ele comete excessos, ou ele caduca, ou se faz de doido, né, como a gente conhece aqui no Ceará. Um grande exemplo disso é essa resolução número 97, que eu citei para você no começo do nosso bate-papo. A resolução número 97 do Comitê Gestor do Simples Nacional já previa essa prorrogação dos tributos dentro do Simples, na condição de adepto ao estado de calamidade, por 180 dias, antes mesmo, como é de 2012, antes mesmo, porque nós já vivemos situações de calamidade pública antes, de estado de emergência antes, todo mundo sabe disso, né? E a diferença disso tudo é justamente os termos ou as aplicações orçamentárias para dispensa de licitação, para extrapolar aí a lei de responsabilidade fiscal, né? Entendeu? Ou para irresponsabilizar o gestor, ou não responsabilizar o gestor, né? No excesso de gasto público. Enfim, existem algumas dessas situações em que o fisco fez de doido, aplicou o velho colar, colou. Onde essa resolução 97 é um caso. Certo? Já estava prorrogado, já poderíamos ter feito uso. Porque não fizemos? Porque caducaram, né? Ficaram ali presos o PGDAGS, que é o sistema que utilizamos para poder calcular o Simples. Ele tem esse aspecto declaratório
e mesmo assim, em termos de pagamento e data de vencimento, ele é amarrado. Tá? Se tiver alguém, por exemplo, aqui de Iguatu, o que aconteceu? Né? Eu estava até conversando com o Orlando mais cedo. Iguatu prorrogou o ISS por 180 dias. Como é que você vai conseguir fazer o pagamento desse ISS de Iguatu dentro do PGDAS, sem juros e multa? Como é que você vai conseguir? Se nem para as atualizações que aconteceram agora, ele já foi adaptado, imagine para ele que é completamente atípico, né? Ah, vou fazer pagamento aí via DAS avulso. É possível? É. Mas como é que você vai conseguir estruturar isso aí, operacionalizar isso aí de uma forma que faz jus ao próprio tributo ou ao próprio regime, que é simplificado e unificado? Entendeu? Se o regime ele propõe uma simplificação e unificação, se for começar a pagar os negócios em retalho, como está proposto aí como solução, aí você vai ter o nascimento de uma série de outros problemas. Certo? Então, dentro dessas medidas judiciais, o que é que nós temos? A gente vai ter aí a situação de invocar o lance da Exceção Normativa 12 de 2012, certo? Existem julgados lá do Distrito Federal e de Brasília, em Brasília, o Distrito Federal, né, da região ali do Centro-Oeste, que já conseguiram, algumas empresas deixaram de pagar, suspenderam, né, deixar de pagar no quesito de suspensão, suspenderam o recolhimento aí dos seus tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, em função de ter ganho essa medida judicial, né? Ou seja, à luz da Exceção Normativa 12, pelo estado de calamidade, e existem outros cenários aí, né? Tratativas para empresas de grande porte, a questão das subvenções e tal, né? Que receberam tratamento contábil distinto, e isso aí vai impactar no resultado. Uma outra medida também, né? Que apesar do STF já ter julgado, mas pouca gente tem falado nisso, talvez a primeira vez que você escute isso seja agora, que é afrouxar o limite de compensação do prejuízo para que essa compensação seja superior a 30% ou nem tenha essa compensação. Entendeu? Porque o que é o prejuízo fiscal? Né? Dentro da contabilidade, para quem está visualizando aí, o prejuízo fiscal ele figura e ele é classificado como um ativo diferido. É uma obrigação do fisco para a empresa. Se a empresa ela tem o fisco como seu devedor, por que ela não pode utilizar, então, esse ativo diferido, certo? Na hora de fazer a compensação desse prejuízo que está se estruturando agora, já foi estruturado no primeiro semestre, né, com as baixas, em março a turbulência estourou aí, por que ela não pode utilizar esse prejuízo em momento posterior com um limite superior a 30% do lucro, ou seja, ela pode utilizar os 50% do prejuízo, ou melhor, 50% do lucro, né, na forma de prejuízo para fazer essa compensação. Por que ela não pode afrouxar isso aí? Por que o fisco não pode afrouxar isso aí a ponto de fazer com que a empresa assuma mais risco agora? Entende? Porque ainda tem isso, né? Ainda tem essa trava. Olha, eu levei fundo, né? Eu estou em prejuízo, mas eu só posso compensar o valor desse prejuízo com 30% do que eu tiver de lucro. Entendeu? Então, existem alguns elementos, né? Porque se a gente for observar em um contexto geral, ainda não foi lançado nenhuma medida. Você pode observar aí, procurar, né? Até o momento não foi lançado nenhuma política, nenhum plano de governo, certo? Não é nem plano político, nem um plano de governo, nem um plano de Estado, a nível fiscal, que favorecesse aquele que está botando o seu na reta, a corda no pescoço nesse momento, não saiu. O empresário está se apertando e vem a crítica, né? A própria situação do Estado e seu controle. O empresário está se apertando, o empregado está em risco, certo? Por conta de salários, seus vínculos, etc. Mas, enquanto isso, né, na contrapartida, os gastos públicos continuam no auge, os parlamentares continuam com seus salários aí, sem nenhum tipo de redução, os fundos eleitorais da vida e os fundos de assistência a partido político, tá certo? Ele continua também intocável, enquanto isso a classe empresária está vibrando. Né? Nesse ponto eu registro aí a minha crítica, porque se todo mundo está numa situação difícil, certo? Não é pedir demais que todo mundo se empenhe para buscar soluções e também, né, se coloque em uma situação não vou nem dizer de empatia, que essa palavra está na moda, certo? Mas se coloque também numa situação passiva a receber aí
alguma redução, alguma movimentação a título de redução de recursos disponíveis para que o negócio, a economia, ela volte a se oxigenar o mais rápido possível, certo? Essas são as considerações aí fundamentais desse nosso lance, viu, Gerson? Espero que a Eu acho turma tenha interessante, compreendido assim, aí. só ratificando o que tu falou, que é uma crítica, inclusive dos empresários, a questão de só postergar o imposto. Só postergar o imposto é pouco, pelo tamanho da crise que estão se vivenciando. E é tanto, Adalberto, que até eu coloquei aqui no nosso script, entendeu? Que é coisas que muita gente já faz, ok? Que muitos contadores que estão aqui já faz, mas é uma oportunidade também de vender, nós como contadores, e vender para empresas serviços extras como planejamento tributário para empresas que estão sendo bem devastadas na crise, como restaurantes. Tem uma pesquisa que 90% dos restaurantes, essa pesquisa não é atual, é do início de 2019, eu creio que não tenha mudado muito essa concepção, mas 90% dos restaurantes não aproveitam o PIS e COFINS monofásico, ok, das bebidas. E isso, essa uma solicitação de restituição, uma diminuição, ou um alívio disso, vai servir como luva para um cliente. Se você é contador que tem essa atividade, e o seu Inclusive, eu cliente tem queria um plano. mencionar, certo? Como um critério que está desse segundo grupo de solicitações administrativas, seria o caso da recuperação de crédito tributário, certo? Onde você aproveita que, entre aspas, né, que infelizmente a atividade cessou, para você fazer um mapeamento da estrutura organizacional da empresa para fins aí, de Recuperação de alinhamento crédito. das receitas, certo? Nesse alinhamento das receitas, você consegue, então, estruturar um plano financeiro. Dentro de tudo isso, em paralelo, você vai identificar onde é que está sendo direcionado tudo, aí você chega a um ambiente de gestão tributária que possibilita a identificação de crédito e a busca, então, na sequência, pela recuperação desse crédito tributário aí, desse pagamento indevido, desse pagamento a maior. Está dentro desse segundo grupo e pode ser visto aí, né, pode ser utilizado com muito bons olhos nesse momento, né? Independente de estar no Simples ou não, inclusive tem isso, certo? Independente se simples ou não. Isso. Existem Só que no, situações até de empresas que optam pelo presumido, que no âmbito dos tributos diretos, PIS, COFINS, ICMS, o cara está pagando coisas que não devia, entendeu? Então é e, um até momento no, de realmente se analisar. e até nos tributos como imposto de renda e CSL, paga com presunções erradas, ok? Quando está no lucro É, presumido. Eu analiso muito assim. Eu peguei laboratórios esses dias, laboratórios de análises clínicas. E os laboratórios de análises clínicas, se tiver registro na Anvisa, podem usar a redução para 8%, desde que cumpra lá a RDC. E eles não estavam utilizando, entendeu? Porque a presunção estava incorreta. Então, é mapear isso, ok? É mapear, pegar seus clientes, mapear um a um. Pô, isso aqui, o que tem nessa atividade? Como é que a gente consegue analisar esse tipo de atividade? O que é que eu posso fazer diferente? Um exemplo é a exclusão das gorjetas aí permitidas agora para a empresa do Simples Nacional, a possibilidade, em alguns casos. Então, verificar, será que meu restaurante não está incluso nisso? Será que como é que eu consigo fazer isso? Então, é perceber todas essas demandas que você tem no seu próprio negócio, lá na sua própria empresa, que você deve ter muita demanda ociosa, entendeu? Porque eu consigo mapear, eu mapeei no início da crise, e ser muito proativo, porque senão vem outra pessoa lá e vende essa consultoria para o teu cliente. Eu assisti uma live, inclusive, que a gente fez esse tipo de consultoria na nossa empresa, da Tax, que é até falar um pouco da Tax também, da Ceará, mas que muito importante, que era a questão de quem foi muito proativo ali no meados de março, que começou e entendeu que essa crise ia se alongar, e sabia que essa empresa ia ter prejuízo e continuar ainda no lucro presumido. Podendo, podendo a ter empresa que migrado não também. tinha sido optado pelo regime de tributação, podendo fazer a migração. Aí muita gente me questionava, mas eu paguei o PIS e o COFINS de forma no 3,75%. Eu tenho que refazer, sim, mas fazer esse planejamento, porque a consolidação da opção só se dá com o pagamento da primeira guia do imposto de renda. Então, algumas empresas de consultoria, isso quer ser proativo, pensou, opa, quais atividades minhas estão no lucro presumido e eu sei que essa atividade
vai ter prejuízo. O que se fazia? Conversa com o cliente, analisa as questões jurídicas, que eu não posso analisar como contador, a empresa tiver um advogado, consulta o advogado, quais são as questões jurídicas para isso. E essa proatividade do profissional de contabilidade rendeu muito. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho uma construtora que ela disse, olha, Jeff, vou ter prejuízo. E só o primeiro imposto trimestral dela ia dar 47 mil, 57 mil. E ela não pagou isso. Então ela usou para pagar a folha. Por quê? Porque ela sabia que ia dar prejuízo. Então é analisar, rever toda a situação e perceber. Mapeia teu cliente. Entendeu? Ai, Gerson, mas eu não sei fazer. A Tax ajuda. Se você não tem consultoria, tem a consultoria Tax que ajuda lá. Talvez não ajuda você a fazer executar, mas tem um material. Tem cursos online gratuitos na internet, mas o contador tem que mapear, não é? Porque eu estou vendo muito contador agora, Adalberto. Opa, eu tenho que ir atrás loucamente de outros clientes, porque minha receita vai cair, porque aquele cliente vai fechar. E nem chegou a mapear as oportunidades que ele tem no próprio negócio, entendeu? Não chegou a verificar, pô, tem isso aqui que eu posso fazer de solução de recuperação de PIS e COFINS. E uma coisa é ele levar para o cliente dele. Se ele leva para o cliente dele, ele está levando a solução. Agora, se vem outra consultoria e traz para o cliente dele isso aí, que é que o cliente vai pensar, opa, meu contador é irresponsável, faz as coisas erradas. Então, ele pode mudar a mesma situação de levar uma solução para o cliente, como de ser taxado de um cara que faz serviços errados. Então, eu acredito que a nossa fase atual é muito mais mapear esse tipo de trabalho. Ainda existem algumas possibilidades, Jefferson, isso aí é posto em discussão, né? Agora, voltando ao terceiro cenário, de mesmo você tendo pago esse primeiro DAF, certo? Você retornar, ou melhor, né? Migrar para um regime tributário como, por exemplo, o lucro real, certo? No decorrer do ano calendário. Existem algumas dessas possibilidades aí, onde, se você for lá no decreto 9.580, certo, de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, lá entre os artigos 160 em diante, você vai visualizar algumas obrigatoriedades ao lucro real, certo? Então, o coração do planejamento tributário, ele é encontrado, né? O coração, o auge do planejamento tributário é justamente isso. Você executar uma leitura daquilo que a norma ela te diz, certo? Executar uma leitura da própria norma e fazer uso dessa norma em seu favor. Aí o que é que vai acontecer, né? O fisco ele vai se chatear, naturalmente, porque ele está perdendo, entre aspas, uma arrecadação. Você está utilizando um princípio legal, mas aí tem o direito tributário para operar dentro dessa situação de excesso. Uma dessas hipóteses, certo? Que está lá no próprio decreto 9.580, é o caso em que a empresa ela está obrigada a tributar suas receitas na forma do lucro real quando ela recebe rendimentos do exterior, entendeu? Mas ela não especifica valores, entende? E o que seria então esse lance de receber rendimentos do exterior? Considere a sua empresa, que hoje ela está no simples, ou está no presumido, o cara ele tem uma conta aí em outro país, ele consegue abrir uma conta no outro país, e essa conta ele faz um depósito lá de um valor X irrisório, em $10, por exemplo, e em um determinado momento, de um dia para o outro, né, você tem um rendimento dessa conta. Como existe essa figura subjetiva, né, do valor do rendimento, você pode então considerar esse valor que é desse rendimento, certo? Ele sendo reconhecido, reconhecendo a entrada desse rendimento na sua empresa, então, de certa forma, você, né, se declarando recebedor desse rendimento, deveria, então, estar no lucro real. Então, existem algumas situações como essa aí, de pura elisão fiscal, de planejamento tributário, onde você pode ser questionado, mas aí existem elementos jurídicos que podem te dar subsídios, a própria lei, você está fazendo o que a lei manda. Só que você está fazendo o que a lei manda de uma forma que é favorável para você. O planejamento tributário está nisso, né? Não tem num aspecto geral, veja que tem uma linha tênue e você precisa ficar atento às situações de simulação. Ninguém está simulando nada. Tem? Observe esse conceito, e aí você vai poder fazer uso disso aí, e ainda dá tempo de tentar se regularizar, né, de tentar se arrumar,
mas é uma decisão, né, que você leva a faca e o queijo e entrega na mão do gestor. Se quiser fazer uso, aí vai ter uma mensuração de risco, e é o que a gente faz todo dia, né, uma mensuração de risco. A gente também estipula aí como é que vai ficar o lance do payback, o retorno sobre esse esforço, sobre esse risco que ele vai assumir agora. E se for vantajoso, né, é uma opção que você pode abraçar e correr com ela. Inclusive, Adalberto, tem uma questão que a gente tem que mencionar muito, entendeu? Inclusive, eu tenho tido esse trabalho. A importância de orientar a questão do investimento mesmo em outros países. Com esse dólar subindo é uma justificativa, inclusive. O dólar subindo muito. Você chega assim, rapaz, vamos abrir ali uma filial, um offshorezinho nos Estados Unidos, ou ali no Panamá, e aplicar esse dinheiro, porque lá é dólar, e o dólar está se valorizando, é uma moeda segura. Tem uma justificativa plausível para a execução, entendeu? Não é meramente só fazer e ter um rendimento mínimo para excluir. Mas existe, de fato, sim, uma condição plausível para efetuar todo esse trâmite. Você está investindo numa moeda que é mais segura, onde você vai ter menos variação cambial. Como você observa hoje, o dólar chegou ao patamar de 5,90. Foi. Então, o Deve subir empresário, mais. com medo desse valor cambial notório do real, investe em outro país e naquele país vai ter rentabilidade. Então, claro, é bem mais plausível do que só não investir em dólar, investir numa moeda mais frágil. Então, tem que ter, claro, uma plausibilidade por cima do procedimento qual você vai fazer, né? Exatamente. São situações, né, de mensuração do risco, entendeu? Do risco retorno, não como sendo algo ameaçador, mas justamente um ponto que você estruturar isso, se for vantagem, e se for vantagem estruturar isso e fazer uso para fim de benefício tributário e tal, tudo mais, né, obedecendo a todos os requisitos previstos em lei, né, acho que não tem porquê, certo? Você então se movimentar nesse sentido. Algumas pessoas elas estão com um mito ainda preservando um mito de que eu não posso fazer certas movimentações porque eu tenho uns armários aqui na empresa que está cheio de esqueleto dentro, né? Ou seja, aquela situação em que a empresa sempre foi torta e não dá para você se articular agora com medo de vir alguma fiscalização, mexendo para trás mente, como diz o povo, né? Também não vou buscar uma recuperação de crédito, porque isso vai chamar a fiscalização. Só que as pessoas também esquecem, nesse mesmo passo, que existem elementos defensivos, existe uma estrutura de segurança, certo? Que está aí, né, em vários níveis, em várias instâncias, que podem preservar o seu direito bom, né? Se você tiver direito e for buscar o seu direito, pode ser que alguém venha lhe questionar, mas você tem aí um fundamento, você tem porquê, né? Esse é o caso, por exemplo, da empresa do Simples Nacional, né, que, por arbitrariedade do fisco, ao meu ver, teve aí surgiu, né? Teve uma resolução, que agora falhou, não recordo o número, que foi disponibilizado no início desse ano, possibilitando a retenção do PG10 em malha. E tem justamente para esses casos em que houvessem a retificação desse PG10, coisa que estava acontecendo muito. Houve uma crescente de uma crescente oferta de serviço, uma crescente execução de operações envolvendo a recuperação de crédito tributário, então meio que o fisco ele se arma, né, e ameaça através dessas medidas, mas uma vez você reconhecendo que tem direito, não tem por que você ficar aí escondido, né, ou se opor aí atrás de esqueceu, né. Realmente tem condição? Tem. Então, dá para ir buscar, vá atrás, é direito, você compensa aí nos seus débitos, você se articula e, sobretudo, você mantém caixa, né, que nesse momento é fundamental, é primordial. Certo? É isso aí, meu amigo. Cash skin, caixa é o rei nesse momento, né? Cash skin. É isso mesmo. Então é isso, né? Aqui em Sobral a gente fala inglês, entendeu? E para você chegar em Sobral, você tem que levar o passaporte, né? Tem que levar o passaporte, carimbar na entrada e na saída, depois que passa no posto da Guanabara, ali, no Polícia Federal, no posto da Polícia Federal, logo depois da Guanabara, você tem que carimbar. Mas é isso, meu amigo, o tempo ele corre, né? Certo? Agradecer aí a turma que vem conosco, não sei se tem mais alguma consideração de sua parte. Eu fico com muito receio de terminar o tempo, o Instagram cortar e não conseguir deixar a live salva, mas
essa visão, né, que no âmbito tributário, essa é a visão aí, que eu, no momento, tenho a passar, que vai de encontro ao pequeno, médio, empresário, né, em especial essa turma aí que está na luta para manter o negócio vivo, para manter aí aquilo que é seu funcionando e existindo. Beleza? Eu vou agradecer aqui a Ceará, a certificação, a meu amigo Adalberto, por participar desse momento, discutir comigo. Eu aprendi muito com você, Adalberto. Sempre eu aprendo muito, entendeu? A recíproca é verdadeira, viu? Meu amigo Vicente está na área aí, ó, Costa, um pessoal, tem uma turma muito bacana com a gente. Meu amigo Williams Clay, também sócio da Ceará Certificação, né? Muito obrigado, viu, meus amigos, por ter nos acompanhado até aqui. Bota E aí aquele agradecer, legalzinho, cara, né? deixar um agradecimento aqui, salvo, entendeu? Porque eu estava com alguns problemas de certificação, como eu falei inicialmente, e a possibilidade de fazer certificação. Agora, para registrar balanço, livro, tudo de forma online, por teleconferência, foi de extrema importância lá para a sobrevivência da nossa empresa. Agradecer ao pessoal da Ceará Certificação por esse serviço aí de excelência que eles estão oferecendo. Eu estava assistindo também anteriormente a live do nosso amigo Vicente, a menina lá, C de contabilidade, eu acho que é isso, a moça lá muito boa, entendeu? Falando sobre contabilidade consultiva, o Adalberto, mas bem bacana o tema que eles abordaram lá. E queria agradecer a todos. E tá terminando, acho que tem uns 2 minutinhos aqui, pelo cronômetro. Isso, e aproveitar, né, quando eu falo do lance de contabilidade consultiva, não é nada contra um modelo de negócio, muito pelo contrário, né? Tudo aquilo que é inovador, diferente e revolucionário, realmente deve ser utilizado e aplicado aí para você entrar em uma proposta de engajamento, de contato, realmente oferecer o seu serviço. Agora, o lance que eu faço a observação é de não tratarmos a contabilidade consultiva como se fosse uma outra contabilidade, né? Que aí, nesse momento, a gente entra em um conflito, certo? Que o Luca Pacioli deve se tremer todinho aí no caixão quando você diz assim, rapaz, é uma outra contabilidade. Na verdade, não é, né? O uso daquilo que já existe, mas de uma maneira gerencial, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais próxima do próprio usuário da informação contábil, isso é ser consultivo, e eu acho que todos nós estamos exercendo essa consultabilidade, né, dentro desse contexto aí do momento atual. Beleza, meu amigo Vicente? É justamente isso. A contabilidade consultiva é a pura contabilidade, né? É o que a gente deveria sempre fazer e sempre continuar fazendo, independente de ter crise ou não. Pois, meu amigo Adalberto, vamos encerrar, porque senão nós não vamos conseguir salvar o vídeo aqui nos stories, tá certo? Um abraço, um agradecimento a todos. Mais uma vez, agradecer a você e a Ceará Certificação. E até uma próxima, amigo. Valeu, amigo. Um abraço. Viu aqui? Tudo de bom. Valeu, um abraço.